Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou de novo aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho no céu e vejo uma multidão que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vem caminhando. Essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vem caminhando. Com essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Boa noite, meus queridos amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma prece online de sexta-feira. Hoje, muito feliz, comemoramos o aniversário do nosso querido Chico, Francisco Cândido Xavier. Que ele possa estar recebendo todas as nossas vibrações de muita paz e muito amor. Nós estamos muito felizes também, porque toda boa ação nos deixa feliz. Um simples ato de uma doação de uma cesta de Páscoa, nós arrecadamos mais de R$1.500. Então, isso nos deixa muito feliz, e essa renda vai ser destinada todinha para a compra de alimentos, para colocar na mesa das nossas famílias. Que temos uma noite de muita paz e de muita luz para o nosso coração. Que assim seja. Graças a Deus. Já acalentados pelo dia, onde muitas pessoas se encontram em oração, em grande sintonia espiritual, por Jesus, nosso mestre amado e querido, e também pelo aniversário
de Chico, que com certeza ainda exerce grande trabalho entre nós. Sabemos desta presença, podemos sentir esta grandeza desta sintonia. E assim, no dia de hoje, por estarmos aqui reunidos, tendo esta oportunidade de vida, e é nesta sintonia de amor, de gratidão, de grandes vibrações que pairam neste e em todo ambiente, pedimos a permissão para iniciar o Evangelho da noite. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Bom dia, boa noite, desculpa, a todos os nossos queridos amigos e amigas. Vamos ler a mensagem do dia de Sheila para nós. Hoje, dia 2 de abril. Abençoa e segue. Tempestades te cercam, abençoa e segue. Pedradas te ferem, abençoa e segue. Incompreensões te envolvem, abençoa e segue. O bem que fazes é luz afastando as sombras. A humildade que vivencias é escudo aparando as agressões. O amor que espalhas é paz, revigorando-te por dentro. Tudo passa e se transformará para melhor. Em tudo, abençoa e segue, na certeza de que o amor de Deus é bênção constante em nossa vida. E aproveitando esta última frase, vamos dar início ao tema da noite. Vamos dar continuidade ao que foi discutido aqui na última quarta-feira, quando foi lida uma mensagem do livro Fonte Viva e feita uma linda reflexão, mensagem 164, Diante de Deus. Esse foi o título dado por Emmanuel a uma frase de Jesus. Está em Mateus 6, capítulo 9, quando Jesus disse, Pai Nosso. Em cima dessa frase, Pai Nosso, Emmanuel nos presenteou com esta mensagem, diante de Deus. O que ele quis nos dizer com esta frase? Rapidamente, para que possamos entender a mensagem da noite. Diante de Deus. Ele diz assim, que para Jesus, porque o comentário foi de Jesus, ele diz, para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Ou seja, para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para dissensões, discussões, ou qualquer tipo de situação que venha a causar algum constrangimento. Nunca, nunca deve acontecer isso quando se fala em nome de Deus. Ele fala assim, chama-lhe simplesmente nosso Pai. E não fala mais nada sobre Deus. Não fala sobre da sua natureza, de onde ele veio. Não pergunta onde ele mora. Não pesquisa absolutamente nada sobre Deus. Não faz nenhuma inquirição, pergunta precipitada. Não faz nenhuma exigência descabida. Não faz nenhuma definição desrespeitosa. Apenas se dirige a Deus, o Cristo, como nosso Pai. E é assim que ele diz que nós devemos nos comportar diante de Deus. Sem perguntas,
sem perguntas que não vão ter respostas no nosso atual momento evolutivo e de aprendizado. Olha o que ele diz no final da mensagem. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não faz essa pergunta. Não é isso que interessa. Não possuímos ainda a inteligência susceptível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Não vamos tentar buscar informações que hoje não nos cabe, porque nós ainda não somos dignos de ter estas respostas. Mas nós trazemos o coração capaz de sentir-lhe a presença, sentir-lhe o amor. É isso que basta. Hoje nós não precisamos mais ver espíritos, conversar com espíritos, ter aquela fenomenologia dentro das casas espíritas para acreditar nos espíritos. Basta o conhecimento, a instrução, o bom senso para nós acreditarmos que eles existem e estão ao nosso lado. E assim é com Deus. Ele finaliza a mensagem e diz assim: procuremos dessa forma, assim, nosso Pai, acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Independentemente da forma como nós entendemos Deus, basta chamá-lo, e Ele estará ali ao nosso lado, como Cristo sempre disse. Então, diante de Deus, devemos ter a maior simplicidade e humildade do mundo, sabendo que Ele sempre estará ao nosso lado. Muito bem. Aonde que nós podemos buscar uma mensagem para dar continuidade a esse ensinamento de Emmanuel a respeito de Deus? Buscamos na doutrina espírita, nos seus livros, e achamos no Livro dos Espíritos algo muito interessante. Allan Kardec, ele nos presenteou, nos deu tudo aquilo que nós conhecemos a respeito da doutrina espírita, o codificador. Em 1857, ele escreveu o primeiro livro da codificação, o Livro dos Espíritos. Brevemente, como que tudo isso aconteceu? Como que Kardec adentrou a doutrina espírita? Isso tudo foi após os seus 50 anos de idade. Ele veio de uma família cristã, católica, e até então ele não conhecia o espiritismo, mas um indivíduo, um cidadão, um espírito, preparado durante várias vidas para ser o codificador, o leitor daquilo que os espíritos queriam nos informar. E meticulosamente passou isso para o papel e nos presenteou, para que nós hoje pudéssemos estar aqui falando sobre Deus. Um amigo o convidou em determinado momento para conhecer as chamadas mesas girantes lá na França. Cadeiras que levitavam, mesas que volitavam. E ele disse: eu não vou participar desse tipo de situação. Para mim, isso é simplesmente algo fantástico e que a ciência explica. Que deixe isso para os outros irem lá e
se divertirem. Porque na época essas mesas girantes nada mais é do que uma diversão, onde as pessoas pagavam para ver aquele espetáculo. Era algo espetaculoso, como se fosse visitar um circo. E esse amigo insistiu para que depois de alguns anos ele aceitasse. E ele foi. E ele sentou e verificou que essas mesas realmente saíam do chão sem que ninguém pusesse as mãos. Só que era Kardec que estava ali. Um espírito encarnado, pertencente ao espírito da Pleiade da verdade, representado diretamente pelo Cristo. Então ele tinha o objetivo de estar ali. E o que Kardec fez? Uma pergunta. Começou a questionar. E ele percebeu que por trás daquelas mesas existia uma inteligência que ninguém havia percebido até então. E as pessoas começaram a fazer perguntas. Minha filha vai casar com quem? Será que vale a pena eu fazer um negócio? Perguntas fúteis, pueris, infantis. E Kardec observou aquilo e foi indo. Até que ele, Kardec, passou a observar que aquilo era muito mais sério do que o que os outros estavam observando e imaginando. E fez a primeira pergunta. Uma pergunta contundente, que talvez nem nós hoje saibamos responder. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Ele fez sua primeira pergunta aos espíritos, iniciando a doutrina que hoje nós conhecemos. A primeira pergunta da doutrina espírita aos espíritos. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Enquanto os outros perguntavam com quem minha filha ia casar, ele perguntou o que é Deus. E os espíritos responderam, direta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas e ponto final. Era isso que nós poderíamos saber até o momento. Inteligência suprema, mas ele não falou da sua natureza, de onde veio, se ele construiu os mundos, se ele construiu as vidas. Não. Vocês não perceberam que na mensagem de Emmanuel ele fala sobre isso? Que não cabe a nós perguntar, simplesmente chamá-lo de nosso Pai. E convocá-lo, sim, quando nós necessitarmos, porque ele responderá. Na questão número 4, olhe o que Kardec perguntou. Então, onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos responderam, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem. A vossa razão vos responderá. Para crer em Deus é suficiente lançar as obras, aos olhos as obras do Criador. Não existe prova, basta olhar ao seu redor. E você vai verificar que existem muitas coisas e a maioria do que existe não tem condições de ter sido criado pelo homem. Que não foi criado pelo homem, foi criado pelo Criador, por Deus. Ele diz assim, o universo existe, ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Ou seja, não tem sentido não acreditar em Deus. Então, ele faz a quinta pergunta. Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? E não é verdade? Desde as antiguidades, o homem fala de um Deus, não do Deus que nós conhecemos hoje.
Mas sempre existiu no íntimo do homem, desde o mais primitivo, algo maior do que ele. E olha a resposta dos espíritos. Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que existe no homem? Que Deus existe. Olha só, que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se ele não se apoiasse em nada? É uma consequência do princípio que não há efeito sem causa. Muito bem. E a questão 10? O homem pode compreender, porque Kardec é assim, ele vai, dependendo da resposta, ele formulou outra pergunta. E a questão 10 e 11, para finalizarmos o assunto. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Eu acho que vocês já sabem a resposta, perante o que Emmanuel nos disse. Resposta: não. O homem não pode compreender a natureza íntima de Deus. Por quê? Porque falta-lhe, para tanto, um sentido. Nós conhecemos os 5 sentidos e agora estamos conhecendo o 6º sentido, que é o poder que nós temos de comunicação com o meio hiperfísico. Falta-nos algo ainda para conseguirmos compreender isso. Então, será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Olha que pergunta contundente. Aí a resposta dos espíritos. Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição tiver se aproximado dela, então haverá e compreenderá. Ou seja, isso vai acontecer no dia em que nós estivermos preparados, desprendidos da matéria, ou seja, não será ainda nesta vida. Então, vamos seguir o ensinamento de Emmanuel quando nós falarmos de Deus. Diante de Deus, vamos ter humildes, vamos nos prostrar, vamos nos colocar de joelhos e simplesmente agradecer. Pedir o que nós achamos que devemos pedir. Se for um pedido correto, Deus nos escutará e estará ali ao nosso lado. Deus é amor. Deus é tudo aquilo que Cristo veio nos ensinar. Muito bem. Dito isso, não poderíamos deixar de falar também do nosso querido Chico. Hoje, dia 2 de abril, dia de nascimento do nosso querido Chico Xavier. O que representa o Chico para nós? Chico representa, gente, todos esses benfeitores espirituais. Chico é através dele, não desrespeitando esses benfeitores, mas se não fosse Chico, nós não conheceríamos Emmanuel, André Luiz e tantos outros instrutores espirituais. Quem é esse Chico Xavier? Um homem humilde, praticamente desmaterializado desde a sua fase de criança. Nunca teve nada, mas tinha tudo para nos oferecer de bondade, de amor e de sentimento. Só para vocês terem ideia de quem é o Chico, existe um livro psicografado do nosso querido doutor de Uberaba, agora me fugiu o nome, doutor Inácio Ferreira. Ele, em espírito, nos transmitiu uma mensagem. E lá, em um dos seus livros, ele falou sobre o desencarne do Chico. Ele, em espírito, foi levado em um mundo muito avançado.
Um mundo onde não existia mais a necessidade do envoltório carnal. Era luz. Os seres que ali viviam era luz. E o doutor Inácio era muito curioso. E nessa viagem, quando ele em espírito foi levado a este mundo, foi-lhe dito: caro Inácio, não pergunte nada, apenas observe. Porque o seu instrutor já sabia que ele gostaria de fazer alguma pergunta. Ele era psiquiatra na sua última vida. Ele inquiria, ele perguntava. E foi dito a ele: doutor Inácio, não pergunte nada. E chegando àquele mundo, ele me vê uma luz. Essa luz passa a se materializar para que pudesse se mostrar àqueles que estavam ali visitando aquele mundo super, hiper evoluído. Muito bem. Quando sai doutor Inácio e chega ao lado dessa luz, sem que ninguém consiga conter-lhe, ele pergunta: alguém aqui conhece o Chico? Aqueles que estavam ali ao lado arregalaram os seus olhos. E aí o instrutor vai e essa entidade diz: não, deixe que eu respondo. Um mundo onde não existia mais matéria. Doutor Inácio pergunta: Chico está aqui? Alguém conhece Chico Xavier? E para espanto de todos, essa entidade lhe dá uma resposta: não, meu querido Inácio, o Chico não está aqui. Quando do seu desencarne, a única coisa que nós observamos foi o seu cortejo de luz passar por aqui e ascender para mundos superiores. Quem é o Chico, gente? Quem é o Chico? Eu faço essa pergunta. Por isso que nós devemos nos render, sim, aos seus aniversários e enviar as nossas preces àquele que representa o Espiritismo no Brasil. Obrigado, Chico, em nome de todos os espíritas presentes neste mundo. Obrigado por tudo que fez por nós. E eu não poderia deixar aqui de ler 3 frases do Chico a respeito de Deus. Porque Chico se pronunciou a respeito de Deus. Primeira frase do Chico: o reino de Deus estará constituído quando pudermos entender Deus como Jesus o entende. Meu Deus, agora complicou, né? Então vai demorar muito, porque até nós temos o entendimento do Cristo, que é o Cristo. Então vamos simplesmente nos ajoelhar quando falarmos de Deus e agradecer por estarmos vivos. Segunda frase do Chico que eu escolhi: a vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça de Deus não possa protegê-lo. Independentemente de quem seja Deus, ele sempre vai estar ao nosso lado. É isso que ele está dizendo. Não importa a sua natureza, o que ele fez, o que ele não fez. O que importa é que ele sempre estará ao nosso lado quando nós precisarmos. Simples assim. Ele é o nosso Pai. E a última frase que eu escolhi, de Chico, sobre Deus: quando Deus tira algo de você, ele não está punindo, mas apenas abrindo suas mãos para que você possa receber algo melhor. Que é justamente o que a doutrina espírita nos ensina, que a nossa dor, o nosso sofrimento tem algo a ver com o nosso crescimento espiritual, que nada acontece ao acaso. Nós, meus queridos, não estamos perdendo entes queridos para esse Covid por castigo de Deus, não. É para que algo melhor provenha no futuro. Nós não sabemos os desígnios de Deus, mas Deus sabe o que é necessário para nós, seres imortais,
ainda tão materializados e tão afastados da espiritualidade. Então vamos sempre agradecer a Deus, lutar sim contra as doenças, lutar contra as imperfeições, vamos lavar as nossas mãos, usar álcool gel, vamos nos imunizar, mas procuremos também imunizar o nosso espírito, imunizarmos-nos por dentro, para que possamos vibrar mais alto em relação a esse vírus, para que ele não nos alcance, porque ele é um ser vivo. Vamos orar também por ele, porque ele é um ser vivo e está tentando sobreviver, mas às nossas custas. Então devemos lutar, mas lutar de coração aberto. Não com raiva, com ódio, com rancor, com medo, porque isso diminui as nossas vibrações, muda e altera a nossa imunidade, facilitando com que a doença nos vença. Então vamos mudar sim a nossa sintonia e entender que Cristo e Deus também está dentro de nós. Então vamos fazer com que isso verdadeiramente renasça e possa fazer parte das nossas vidas e dos nossos dias. Lembrando que hoje é Sexta-feira Santa, uma data muito antiga, muito antes do Cristo. Uma data festejada pela congregação, pelo povo judaico. E nós sabemos que a Páscoa, muito antes de Jesus, era comemorada com o intuito, da libertação do povo do Egito, que ficou cativo por mais de 400 anos. Então, a Páscoa, na realidade, foi escolhida pelo Cristo para ser a data do seu desencarne, mostrando à cristandade que, assim como o povo judaico comemorava a libertação do povo hebreu do jugo egípcio, Cristo veio para nos libertar da nossa materialidade, veio nos libertar da morte, mostrando que a vida é eterna. Ele mesmo disse isso e ele mesmo nos mostrou e provou que a morte não existe. E que a principal libertação que nós temos é de nós mesmos. Então nós devemos comemorar esta Páscoa sim. Podemos dar os ovos de Páscoa, podemos dar um presente, mas não devemos esquecer do verdadeiro significado da Páscoa, que é a nossa libertação. Uma libertação através do amor. Uma libertação onde nós devemos nos conectar diretamente e definitivamente com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma excelente Páscoa nesse domingo. Se possível, esteja junto daqueles que você ama, talvez não da forma como nós gostaríamos, mas em pensamento. E lembrando que Jesus e Deus também estará ali ao seu lado, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos então, meus amigos, fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por esses momentos de alegria. Um momento curto, mas de alta importância para todos nós. Vamos vibrar em nome de todos aqueles que ora sofrem pela doença, pela enfermidade, por aqueles que estão nos leitos dos hospitais, por outras doenças, que não é também somente o Covid. Vamos pedir por aqueles que estão nas penitenciárias. Vamos pedir por aqueles que passam fome, que estão desempregados, em depressão. Enfim, meu bom Deus, vamos pedir por todos aqueles que anseiam nesse momento por um pouquinho de paz, de luz, que possa derramar por eles e por nós nesse momento
a luz benéfica que parte do plano maior, iluminando os nossos espíritos, afagando os nossos corpos mentais, permitindo dessa forma que possamos receber do mais alto a luz salutar em nosso perispírito, o passe espiritual. Obrigado, meu bom Deus. Obrigado, Jesus, por mais este momento em nossas vidas. Que assim seja. Meus amigos, vamos fazer aqui o nosso sorteio da psicografia, da pintura mediúnica. Está aqui o copinho. Quantas pessoas estão ali junto de nós hoje? Quantas pessoas tem hoje? 54 pessoas. Está aqui. Primeiro desenho, tá? Tenha calma. Atrás tem uma mensagem, tá, gente? Calma, tenha calma. A calma é a solução. Esse desenho foi para Ana Beatriz. Parabéns, Ana. O segundo desenho, eu vou fazer rápido, gente, por causa do nosso horário, tá? Ser cristão. Aqui dá uma definição do que é ser cristão. Foi para Carla. Parabéns, Carla. Carlinha, parabéns, Carlinha. Um desenho bonito aqui, com uma cachoeira entre duas árvores, olha. A fé. Sem fé, a gente não vai em lugar nenhum. Mônica. Parabéns, Mônica. Essa paisagem, força do saber. Força do saber é grandiosa. Foi para Silvia Esteves. Parabéns, Silvia. O próximo desenho está aqui, uma paisagem. O tema, manter a fé e a esperança. Benê, parabéns, Benê. Próximo. Abençoada rotina. O relógio é um amigo. Foi para Tati Almeida. Parabéns, Tati. Olha que lindo esse daqui, um beija-flor. Nunca tinha visto um desenho assim. As bênçãos de quem tem fé em Deus. É a mensagem de hoje. Essa daqui é especial. Foi para quem? Jane. Jane? Precário. Precário? Precário. Olha, Jane. Presta atenção, hein, Jane? Caramba. São Paulo. Tudo a ver. São Paulo, amiga da Letícia. Amiga da Letícia. É São Paulo, amiga. Jane do céu. Olha só isso, hein? Tá aqui, ó. Essa outra. Acredita em ti mesmo. Joselaine. Parabéns, Jos. O próximo. É hoje, né? Ah, tá pintando? Desculpa. Tá pintando o próximo. Gente, estamos terminando ali. Falta acho uns 40 segundos. Né? O Tadeu tá terminando. Vai para Lígia Lazarim. Tem um coraçãozinho aqui. Lígia, olha, tá recuperando do Covid. Tá até um coraçãozinho aqui, hein? Ó, foi. Parabéns. Depois a gente tira a foto se não der tempo, tá? O Tadeu tá terminando. Tá cheio de roxinho, lilás, é uma cor bonita. Gente, um beijo no coração de todos. Uma feliz Páscoa e que tenham muito Jesus.